Todo processo terapêutico ou de autodesenvolvimento, seja ele num nível puramente psicológico ou até mesmo espiritual, dói, demora e dá trabalho. Essa frase não é minha, e sim do Guilherme Romano, que é um terapeuta que eu gosto muito, que eu acompanho aqui na internet. E eu vi ele falando essa frase em um vídeo esses tempos, e ela ressoou muito na minha cabeça, porque de fato é a frase que melhor resume o que é o processo terapêutico. Ele dói, demora e dá trabalho. Nos últimos tempos, né, nos últimos anos, a terapia, no geral, se popularizou muito. Fazer terapia hoje é cool. As pessoas colocam na bio do Tinder, né? É terapia em dia. Então virou uma coisa que quase faz parte da nossa cultura pop, né? Dos millennials e da geração Z, principalmente. Eu tô na faixa de transição entre essas duas gerações, né? Eu nasci em 95. Então eu vejo que todo o pessoal, assim, à minha volta, ou faz terapia, ou já fez. E isso é muito bom, por um lado, é claro. Em primeiro lugar, porque paga minhas contas, né? Afinal de contas, eu sou terapeuta. Inclusive, se você quiser marcar uma sessão comigo, eu vou deixar o link do agendamento aqui embaixo. Brincadeiras à parte, é claro que eu não decidi virar terapeuta só pelo dinheiro, porque afinal de contas, tá longe de ser a profissão que paga melhor. E sim porque, de fato, eu acredito que o processo terapêutico é fundamental no mundo em que a gente vive hoje. A gente vive em uma sociedade extremamente doente. O espírito do tempo da nossa sociedade, ele é completamente oposto ao que seria a vida normal de um ser humano. A gente vive em um tempo, em uma sociedade, uma cultura que quase que obriga as pessoas a viverem em um estado permanente de maturidade, em um estado permanente de subdesenvolvimento psicológico. Então as pessoas chegam na idade adultas completamente frágeis, completamente dependentes emocionalmente, cheias de questões, enfim, os casos de ansiedade, de depressão só crescem, aquela coisa toda que você já sabe. Então, de fato, é maravilhoso que a gente tenha popularizado a importância da terapia nos últimos anos. Mas, como tudo na vida, também existe um lado ruim, né? Existe o outro lado da moeda. E esse lado é que a terapia passou a ser vista como algo extremamente banalizado. Então as pessoas vão atrás de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, muitas vezes não pelos motivos certos, mas simplesmente porque elas querem validação, porque elas querem ouvir que elas são tão boas quanto elas imaginam que elas sejam, porque elas queriam preencher a carência que muitas vezes elas têm com um profissional que fica ali o tempo todo endossando os comportamentos negativos delas, um profissional que fica passando a mão na cabeça, que fica dizendo que tudo que elas fazem é maravilhoso. E eu digo isso porque eu também já estive do outro lado, né? Eu também já fiz terapia durante muito tempo. E eu já encontrei nessa minha jornada, né, vários profissionais que eram completamente incapazes de fazer intervenções necessárias para mim naquele momento, porque muito claramente eles tinham medo de me desagradar. Eles tinham medo de fazer qualquer coisa que fosse percebida como uma crítica, talvez por medo de eu não voltar, talvez por medo de eu me ofender, ou daquilo disparar algum gatilho, ou algo assim. E é claro que é necessário ter esse cuidado, né? Nenhum terapeuta bem formado, bem capacitado, vai sair agredindo, entre aspas, deliberadamente um paciente. Mas vão existir momentos, e geralmente esses momentos são muito mais frequentes do que a gente gostaria, tanto o terapeuta quanto o paciente, em que a gente vai ter que fazer intervenções, que a gente vai ter que falar coisas que muitas vezes a pessoa não vai gostar. Que você, que está passando em terapia, não vai gostar. A gente vai ter que falar, muitas vezes fazer com que o paciente enxergue defeitos que ele tem, falhas de caráter que ele tem, coisas que ele está fazendo que estão prejudicando não só a ele, como as pessoas em volta. Então, o ego, ele é muito ferido em qualquer processo terapêutico. Qualquer pessoa que queira melhorar de verdade, que queira deixar para trás os vícios, deixar para trás os comportamentos inadequados, que te fazem mal, que prejudicam as pessoas ao seu redor, vai ter que passar por esses momentos de ter o ego ferido. Vai ter que passar por esses momentos de falar, caramba, eu achei que eu tava arrasando fazendo isso daqui, mas na verdade eu tava fazendo uma baita de uma merda.
eu achei que eu tava certo, eu achei que a outra pessoa que tava se relacionando comigo, que meu namorado, minha mãe, minha filha, sei lá quem, tava errado, tava me oprimindo, tava, sei lá, me agredindo de alguma forma, mas na verdade quem tava agredindo era eu. Quem era tóxico era eu. E esse é um termo, inclusive, que eu não aguento mais ouvir. Você tem uma coisa que eu quero me virar do avesso, assim. É toda vez que eu ouço alguém dizendo fulano é tóxico. Não sei quem é tóxico, porque o relacionamento é tóxico. Tudo que uma pessoa faz que desagrada a outra em algum nível é visto como essa daqui como um comportamento tóxico. Então, tóxico virou sinônimo de tudo que me desagrada, de tudo que não sai do jeito que eu quero, de todo mundo que não faz as coisas da forma que eu quero, no tempo que eu quero. Tudo que me incomoda minimamente é tóxico. Então, assim, é o outro lado da moeda, né? Como tudo que se populariza muito rápido e em um curto período de tempo, termos que muitas vezes surgiram como termos técnicos, né? Como termos que a gente só usava de fato nem no setting terapêutico, porque muitas vezes a gente não vai explicar um conceito complexo para um paciente, né? A gente não vai dar uma aula de psicologia ali, né, de psicanálise ou de TCC ou do que for. A gente vai tentar simplificar aquele conteúdo ao máximo, mas na difusão de conhecimento pelo YouTube, pelas redes sociais, tem muita gente falando sobre isso. Então esses termos acabam virando moda e acabam sendo tirados do contexto e usados de forma muitas vezes oposta ao que de fato eles significam. Narcisismo é outro termo que virou assim, água, né, na boca das pessoas. Se todo mundo que é pintado como narcisista for narcisista de fato, tem mais narcisista do que gente ansiosa no Brasil, entendeu? Tem mais narcisista do que depressivo, tem mais narcisista do que TDAH, do que autista, do que todas as outras doenças somadas. Porque todo mundo que não age como eu quero, que não faz o que eu quero, que me desagrada, que bate de frente comigo, enfim, é narcisista. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de distorção do que é o processo terapêutico. E eu sei que as pessoas não fazem isso com má intenção, né? Muitas vezes é com uma intenção boa de difundir de fato a psicologia, de mostrar para as outras como é importante se desenvolver de todas as formas possíveis, né? Seja na terapia tradicional, seja no coaching, seja em mentorias. Eu não tenho preconceito contra coach, não sou essa pessoa. Eu acho que existem várias formas de trabalhar, né? Várias linhas, e cada uma delas se adequa às necessidades de pessoas específicas. Então, vão ter pessoas que vão precisar do psicólogo TCC, vão ter outras que vão se dar melhor com o psicanalista raiz, vão ter outras que vão, enfim, para arte terapia. Tem várias formas para todos os gostos e necessidades, mas o problema começa quando as pessoas não entendem o que elas estão fazendo ali. Elas não entendem qual é o objetivo de um processo de autodesenvolvimento. E esse objetivo não é se autoengrandecer, não é ficar passando a mão na própria cabeça ou esperar que o terapeuta faça isso, sabe? Não é querer se autovalidar o tempo inteiro. É claro que se você for uma pessoa que passou por momentos na vida onde você não era visto, onde as suas necessidades eram ignoradas, né, e você sofreu de fato por causa disso, é claro que vai ser papel do terapeuta te dar esse acolhimento, olhar para você de verdade, né? Olhar para suas necessidades. Mas se tudo der certo, se o processo caminhar do jeito certo, vai chegar um momento em que ele não vai poder ficar só te validando. Ele não vai poder ficar só dizendo como tudo que você faz tem valor e é muito legal e vale a pena e tal. Vai ter um momento em que ele vai ter que dizer, olha, isso aqui não tá legal. Nisso aqui você tá errando. E é engraçado, né? Porque chega um ponto em que esses momentos começam a ficar muito frequentes. Quando a gente consegue chegar num nível mínimo ali de estabilidade emocional, de maturidade mesmo, onde a gente não precisa mais ter essa validação o tempo todo, né? Onde a gente já tá um pouco mais fortes emocionalmente, seguros do nosso próprio valor, quando a gente consegue entender que uma crítica, que um feedback negativo não significa que o seu valor como pessoa está sendo tirado, né? Não significa que você, enquanto ser humano, não presta para nada ou não tem valor. Geralmente, esse é o momento em que você começa também a perceber que você fazia muito mais coisa errada do que você imaginava.
que você tinha muito mais comportamentos negativos e prejudiciais para você e para os outros do que você pensava. Então vai chegar esse momento, se você estiver disposto de verdade a fazer um trabalho de autodesenvolvimento sério para se tornar uma pessoa madura, uma pessoa capaz de realizar coisas no mundo, né, uma pessoa capaz de causar impacto. Se você quiser ir além do básico, vamos dizer assim, vai chegar um momento em que você vai começar a perceber, e não é nem porque o terapeuta te falou, não, é porque você mesmo já vai adquirir essa consciência de que você erra muito, de que você dá muita mancada, de que você é egoísta, de que você é preguiçoso às vezes, de que você sente inveja, de que você não trabalha tanto quanto poderia, não se dedica às coisas tanto quanto poderia, enfim, os defeitos começam a aparecer, entendeu? Esse momento vai chegar. Se você fizer o processo certinho ali, por uma quantidade de meses ou de anos suficiente, vai chegar esse momento e que você vai perceber, caraca, eu sou merda mesmo. A coisa é muito pior do que eu pensava, sabe? O buraco é muito mais embaixo. E esse momento vai ser muito difícil. Muito difícil. Você vai querer desistir. Você vai pensar, putz, pra que eu tô fazendo isso? Sabe? Pra que eu tô me sujeitando ao tempo todo tá indo de frente com essas questões? Então você vai começar a encontrar várias sombras dentro de você que talvez você nem imaginava que existiam. E você vai perceber que elas estão ali, e elas não estão ali quietinhas, não, elas estão ali fazendo estrago, te induzindo, entre aspas, né? Porque as sombras, no fim das contas, fazem parte de você, elas não são entidades com vontade própria. Elas estão ali no seu inconsciente e elas são simplesmente parte de você que você não quis olhar, que você se recusou a enxergar que estavam ali. Então isso acontece muito com pessoas imaturas, né? Quando a gente é imaturo, a gente de fato não tem uma estrutura emocional forte o suficiente para conseguir encarar essas sombras, esses erros, essas falhas. A gente não consegue fazer isso. E tudo bem, faz parte. Mas vai chegar um momento em que, quando você tiver fortalecido o suficiente, elas vão começar a vir à tona. E aí você vai ter uma escolha, né? Você vai ter que fazer uma escolha, na verdade. Continuar enfrentando elas, encarando, continuar fazendo o trabalho interno necessário para que elas deixem de te dominar, de induzir o seu comportamento, para integrar elas a você e conseguir superar. E esse é um processo, novamente, né, como eu disse no começo do vídeo, que dói, demora e dá trabalho. Então, o meu objetivo com esse vídeo aqui é fazer vocês perderem essa visão romântica da terapia, fazer vocês perderem essa visão de que vai ser tudo flores, de que vai ser sempre tudo muito gostoso, tudo muito bacana, e nossa, eu vou sair da sessão me sentindo leve, iluminada e percebendo que como eu sou um ser de luz, cheio de valor e nossa, meu Deus, eu me amo. Não vai ser assim, não. Eu já tive incontáveis momentos, assim, incontáveis momentos de desligar a tela, né, com o meu terapeuta, botar a mão no queixo assim e pensar, caramba, que merda que eu tava fazendo. Que ser humano terrível que eu sou. Meu Deus. E eu tinha certeza que eu tava arrasando e eu não tava. Então isso já aconteceu várias vezes, acontece com todo mundo que tenha coragem o suficiente para chegar nesse ponto, né, sem fugir. Então, a dica que eu dou para você, se você tá percebendo que isso tá acontecendo, né, que você tá chegando nesse ponto de começar a enxergar essas sombras que você não queria ver, que você não queria admitir que estavam ali, não fuja. Não fuja, não desista, não retroceda, sabe? Resista à tentação de voltar atrás, de falar, eu não quero saber, que se dane, vou continuar sendo aqui a pessoa que eu era mesmo e tudo bem, quem quiser aceita, quem não quiser pode ir embora. Não faça isso, porque vai ser difícil? Vai. Mas quando você consegue quebrar essa barreira, sabe? Quando você consegue passar por essa zona de arrebentação, digamos assim, onde todas essas coisas, né, todo esse material do inconsciente, essas sombras vão vindo à tona muito forte, quando você consegue passar por essa zona pior, né, essa zona mais forte, e se estabilizar, quando isso começa a ser integrado de fato, e você consegue caminhar de forma mais tranquila,
para superar esses defeitos e superar esses problemas, aí os resultados começam a aparecer na sua vida de forma muito impressionante. Sabe, esse é o momento em que você consegue trocar de emprego, sair daquele emprego que você não aguentava mais. É o momento em que você consegue romper aquele relacionamento abusivo. É o momento em que você começa a deixar de lado a dependência emocional que te fazia ser humilhado pelas pessoas e aguentar calado. Então, vale muito a pena passar pela dor, entre aspas. Na verdade, entre aspas não, porque é uma dor de fato, né? A gente vai ter que lidar ali com coisas que muitas vezes a gente não queria lidar, por isso a gente escondeu, né? Por isso a gente empurrou lá para baixo do inconsciente. Então é difícil sim, mas vale muito a pena. Porque a pessoa que você vai se tornar, quando você conseguir superar tudo isso, é um ser humano muito melhor. É um ser humano melhor não só para você, mas para os outros à sua volta. E isso é o mais importante, né? Eu não acredito em uma terapia, não acredito em nenhum processo terapêutico de autoconhecimento ou do que for, que faça você entrar naquele modo de eu primeiro, eu me priorizo, eu me basto, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Isso não é terapia. Isso é autoengrandecimento, isso é só alimento do ego. Você está ali alimentando o seu próprio ego, achando que você está melhorando. A terapia de verdade é a que faz você ser capaz de olhar mais para as necessidades dos outros do que para sua própria, sem se anular para isso. Você consegue criar um espaço dentro de você onde você não precisa se humilhar para ninguém, você não precisa ficar pedindo afeto dos outros o tempo inteiro, você não precisa se colocar em segundo plano no sentido emocional, digamos assim, né? Mas você consegue servir, você consegue se dedicar mais aos outros e às pessoas que estão à volta de você, não para receber nada em troca, não para se sentir amado ou se sentir validado, mas porque você deixa de ser tão importante assim. Sabe, o seu bem-estar, a sua felicidade o tempo inteiro, as suas necessidades, as suas coisas, isso deixa de ser prioridade até para você mesmo, de forma natural, sabe, não de forma imposta, não porque alguém disse que você precisa ser assim, mas porque você conseguiu se tornar tão seguro, tão equilibrado, você conseguiu estabilizar tanto o seu senso de eu, o seu próprio valor, que você não precisa mais ficar pensando em você o tempo inteiro. Você não precisa mais ficar se autoavaliando o tempo inteiro. Então você deixa de lado aquela escravidão do próprio ego, sabe? De ficar pensando o tempo inteiro, ai meu Deus, o que estão pensando de mim? Ai meu Deus, e se disserem aquilo? Ai, se não gostarem do que eu fiz? Ai, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Você deixa de ficar 24 horas vivendo em função de você mesmo e abre espaço na sua mente e no seu coração principalmente para olhar para quem precisa mais, para olhar para quem muitas vezes está num processo muito abaixo do seu, no sentido de evolução, né? Para olhar para aquela pessoa que tinha as necessidades que você tinha alguns anos atrás e poder ajudar essa pessoa de coração mesmo. Não para receber nada em troca, né? Como eu disse antes, mas porque aquilo vai te fazer bem, aquilo vai te fazer se sentir completo, vai trazer sentido para sua vida, né? Então você vai começar a ser capaz de servir mais porque você gosta de servir, porque aquilo te faz bem, porque aquilo te traz uma completude e uma felicidade que muitas vezes você nunca tinha experimentado quando você vivia naquele estado de autoabsorção, de autocentramento, de só pensar em você o tempo inteiro. Então, vale a pena. Eu digo para vocês, como alguém que antes de se tornar terapeuta passou por mais de 10 anos de processo terapêutico pessoal e que, portanto, teve vários momentos, né, vários momentos de dor, de angústia, de falar, caramba, eu não aguento mais, eu não vou conseguir passar desse nível, né, já tive vários momentos em que eu estagnei, assim, em que eu sentia que eu não conseguia avançar, que eu estava presa numa espécie de buraco negro, assim, do qual eu não conseguia ver saída, mas uma hora a luz aparece, uma hora uma portinha abre ali onde você menos esperava e entra uma frestinha de luz te mostrando que tem saída assim, que há esperança e que você vai conseguir se tornar uma pessoa completa e plena de fato, no sentido mais elevado e mais nobre possível. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se bateu aí, se você sentiu aí no coração, me fala aqui nos comentários.
Curte, comenta, compartilha, aquela coisa de sempre, né, que você sabe, pro algoritmo ficar feliz. E até a próxima.